Aline não sabia que o paciente tetraplégico em estado vegetativo era o motorista bêbado que havia matado sua filha de 6 anos. Quando a enfermeira mencionou o nome completo dele durante a passagem de plantão, ela sentiu o mundo desabar novamente. Era Rodrigo Silva Santos, o mesmo nome que estava gravado para sempre em sua memória como o assassino de Sofia. O que aconteceu em seguida mudaria não apenas sua perspectiva sobre justiça e perdão, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como a dor pode se transformar em propósito. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao momento em que Aline Moreira, aos 38 anos, decidiu se tornar fisioterapeuta especializado em traumatismo craniano. Era uma manhã fria de julho em Porto Alegre quando ela pisou pela primeira vez no Hospital de Clínicas da UFRGS, 3 anos após a morte de Sofia. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava o jaleco branco, não de nervosismo profissional, mas pela memória que ainda a assombrava todas as manhãs, o som do impacto, os gritos, o silêncio que se seguiu. Sofia havia acabado de completar 6 anos e corria atrás de uma bola que havia escapado do parquinho quando Rodrigo Silva Santos, completamente embriagado às 2 da tarde de uma terça-feira, perdeu o controle de seu carro e ceifou a vida da menina na calçada em frente à escola. O julgamento havia sido rápido demais, a sentença irrisória demais, e Rodrigo havia desaparecido da cidade logo após cumprir apenas 2 anos de prisão por homicídio culposo. Aline havia escolhido a fisioterapia neurológica não por acaso, mas como uma forma silenciosa de dar sentido à sua dor, ajudando outras famílias a reconstruírem suas vidas após traumatismos que mudavam tudo para sempre. Cada paciente que reaprendia a andar, cada palavra que voltava a ser pronunciada, cada sorriso que retornava a um rosto antes inexpressivo era como uma pequena vitória contra a crueldade arbitrária do destino. Ela havia se especializado especificamente em casos graves, aqueles que os outros profissionais consideravam perdidos, e sua reputação crescia silenciosamente entre os médicos que reconheciam sua dedicação quase obsessiva. Durante 3 anos, Aline havia tratado centenas de pacientes, cada um carregando sua própria tragédia, cada família vivendo seu próprio pesadelo de esperanças e decepções. Ela havia aprendido a manter a distância emocional necessária, a oferecer esperança sem criar expectativas irreais, a ser firme quando necessário e gentil quando possível. Seu apartamento pequeno no bairro Moinhos de Vento havia se transformado em uma biblioteca médica, com livros e artigos científicos ocupando cada espaço disponível, como se o conhecimento pudesse de alguma forma preencher o vazio deixado por Sofia. As paredes ainda exibiam desenhos coloridos da menina, pequenas obras de arte infantil que ela não conseguia tirar, e uma foto única da menina sorrindo no balanço do parque, a mesma onde tudo havia terminado 3 anos, 2 meses e 15 dias atrás. Mas o que Aline não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como o destino pode nos colocar face a face com nosso maior pesadelo. Aline Moreira havia nascido em uma família simples de Porto Alegre, filha única de um mecânico e uma costureira que trabalhavam duro para dar a elas oportunidades que nunca tiveram. Desde pequena, mostrava uma determinação silenciosa que impressionava os pais. Quando decidia algo, nada a fazia desistir. Aos 18 anos, conseguiu uma bolsa parcial para estudar fisioterapia na Universidade Federal, trabalhando meio período em uma clínica particular para pagar as mensalidades restantes. Era uma jovem séria, focada nos estudos, que sonhava em ter sua própria clínica um dia. Conheceu Marcos durante o 3º ano da faculdade, um estudante de engenharia 2 anos mais velho, quieto como ela, que a conquistou com sua paciência e gentileza. Casaram-se logo após a formatura, em uma cerimônia simples no cartório, com apenas as 2 famílias presentes. Os primeiros anos de casamento foram de construção, ele trabalhando em uma empresa de construção civil, ela em clínicas particulares e no sistema público, economizando cada real para comprar um apartamento próprio.
Sofia chegou quando Aline tinha 29 anos, uma surpresa que transformou completamente suas prioridades. A menina nasceu de parto normal após 12 horas de trabalho de parto, pesando 3,2 kg, com os olhos escuros da mãe e o sorriso fácil do pai. Aline reduziu a carga de trabalho para se dedicar mais à filha, enquanto Marcos assumiu projetos extras para compensar a diminuição da renda familiar. Sofia era uma criança falante, curiosa sobre tudo, que adorava desenhar e criar histórias fantásticas sobre princesas que salvavam dragões ao invés de serem salvas por eles. Aos 4 anos, já sabia ler palavras simples e insistia em ajudar a mãe a cuidar dos pacientes que faziam fisioterapia em casa, oferecendo seus desenhos como remédio para ficar feliz. A família havia encontrado seu ritmo perfeito, Marcos progredindo na carreira, Aline equilibrando trabalho e maternidade, Sofia crescendo saudável e alegre em um lar cheio de amor e estabilidade. Eles haviam economizado o suficiente para dar entrada em uma casa própria no bairro Sarandi, com um pequeno quintal onde Sofia podia brincar com segurança. A menina havia acabado de começar o primeiro ano na escola municipal do bairro, onde rapidamente se tornou popular entre os colegas por sua personalidade extrovertida e sua habilidade em inventar brincadeiras. Todas as manhãs, Aline a levava para a escola antes de ir trabalhar, e todas as tardes Marcos a buscava, criando uma rotina familiar sólida que dava segurança e previsibilidade à vida de todos. Era uma vida simples, mas plena, construída com esforço e amor, onde cada pequena conquista era celebrada e cada desafio enfrentado juntos. Sofia havia se tornado o centro gravitacional da família, a razão pela qual tanto Aline quanto Marcos se esforçavam para ser melhores versões de si mesmos a cada dia. No último desenho que fez, na véspera do acidente, Sofia havia desenhado a família de mãos dadas em frente à casa nova, com um sol amarelo enorme e a palavra "Feliz" escrita em letras tortas e coloridas. Enquanto Aline permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que 3 anos depois estaria cara a cara com um homem que havia destruído tudo isso em questão de segundos. No primeiro dia na unidade de traumatismo craniano, Aline conheceu sua nova rotina, 6 pacientes em estado vegetativo ou semi-vegetativo, cada um com sua própria história de tragédia e esperança familiar. Dr. Henrique Silva, o neurologista responsável, a apresentou a cada caso com a frieza profissional necessária, acidentes de trânsito, quedas, agressões, cada prontuário uma vida interrompida. Ela desenvolveu rapidamente sua própria metodologia de trabalho, combinando técnicas convencionais com abordagens que havia estudado em artigos internacionais sobre neuroplasticidade. Com a paciente Maria, uma senhora de 60 anos vítima de AVC, conseguiu os primeiros movimentos voluntários da mão direita após 2 semanas de trabalho intensivo. A família chorava de emoção a cada pequeno progresso, e Aline sentia uma satisfação profunda ao ver a esperança retornando aos olhos dos filhos da senhora. Com João, um jovem de 22 anos que havia sofrido um acidente de moto, trabalhava diariamente exercícios de coordenação motora, e após 1 mês ele conseguiu piscar intencionalmente quando solicitado. Eram vitórias pequenas, quase imperceptíveis para quem não entendia da área, mas que representavam verdadeiros milagres para as famílias envolvidas. Aline havia encontrado seu lugar no mundo novamente, um propósito que dava sentido à sua dor e transformava sua raiva em algo construtivo. Cada paciente recebia dela uma atenção quase maternal, uma dedicação que ia além do profissionalmente necessário, como se ela estivesse tentando salvar todas as Sofia do mundo através de cada exercício aplicado, cada estímulo neurológico realizado. Suas colegas comentavam sobre sua técnica diferenciada, sua paciência infinita mesmo com os casos mais difíceis, sua capacidade de encontrar pequenos sinais de melhora onde outros viam apenas estagnação.
Dr. Henrique havia começado a solicitar especificamente que ela fosse designada para os casos mais complexos, reconhecendo que sua abordagem obtinha resultados superiores à média da unidade. Foi numa quinta-feira chuvosa de outubro que chegou o paciente que mudaria tudo. Enfermeira Carla estava fazendo a passagem de plantão quando mencionou: "Temos um caso novo na UTI, vai descer para vocês na segunda-feira." Rodrigo Silva Santos, 35 anos, acidente de carro na BR-290. Traumatismo crânioencefálico grave, estado vegetativo há 3 semanas. A família ainda não perdeu a esperança, mas o prognóstico não é bom. O nome ecoou na mente de Aline como um tiro. Rodrigo Silva Santos. O mesmo nome que ela havia ouvido dezenas de vezes durante o julgamento, o mesmo nome que aparecia nos documentos do processo, o mesmo nome que ela havia tentado esquecer por 3 anos. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, e ela precisou se apoiar na parede para não cair. "Você está bem, Aline?" perguntou Carla, preocupada com a palidez súbita da colega. "É só cansaço", ela mentiu, tentando controlar a respiração que havia se tornado irregular. Durante todo o final de semana, Aline não conseguiu pensar em outra coisa. Seria coincidência? Poderia ser outra pessoa com o mesmo nome? Mas quando consultou discretamente o sistema do hospital, todas as informações batiam: idade, naturalidade, até mesmo a cicatriz no braço esquerdo mencionada no prontuário médico, a mesma que ela lembrava ter visto nas fotos do inquérito policial. Se você está sendo tocado por esta história de segunda chance e transformação, saiba que Histórias de Luz traz semanalmente relatos reais de pessoas que encontraram propósito na dor e força na adversidade. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que mostram como a vida pode nos surpreender de formas inimagináveis. Voltemos agora para descobrir o que Aline fez com esta revelação devastadora. Na segunda-feira seguinte, quando Rodrigo foi transferido para a unidade de fisioterapia, Aline o viu pessoalmente pela primeira vez desde o julgamento. Ele estava irreconhecível, o rosto inchado pelos medicamentos, o corpo conectado a diversos aparelhos, a pele pálida de quem havia passado semanas inconsciente. Mas era ele. O mesmo homem que havia tirado sua Sofia do mundo estava ali, vulnerável, dependente da ajuda dela para qualquer chance de recuperação. A ironia da situação era tão intensa que ela sentiu náusea. O homem que havia destruído sua família agora precisava dela para ter alguma esperança de voltar a ter uma vida normal. Durante toda a primeira sessão, Aline trabalhou no piloto automático, aplicando os protocolos de estimulação neurológica enquanto sua mente fervilhava com pensamentos contraditórios. Ela poderia facilmente sabotar o tratamento, aplicar técnicas inadequadas que retardariam sua recuperação, ou simplesmente fazer o mínimo necessário sem o cuidado extra que sempre dedicava aos pacientes. Ninguém questionaria, ninguém saberia. O que Aline descobriu nos dias seguintes sobre o poder de transformar dor em propósito mudaria completamente sua compreensão sobre justiça e redenção. Durante as primeiras semanas tratando Rodrigo, Aline oscilava entre momentos de raiva intensa e períodos de reflexão profunda sobre o que realmente significava justiça. Ela havia imaginado 1000 vezes ao longo dos últimos 3 anos como seria se encontrasse o assassino de Sofia novamente, mas nunca havia considerado a possibilidade de que ele estivesse completamente vulnerável, dependente de sua competência profissional para sobreviver. A cada sessão, ela observava discretamente os familiares que o visitavam, uma mãe idosa que chorava silenciosamente ao lado da cama, uma irmã mais nova que trazia flores frescas todos os dias, um filho pequeno que perguntava quando o papai ia acordar. Ver o sofrimento deles a perturbava de uma forma que não esperava, porque reconhecia naquelas lágrimas o mesmo desespero que havia sentido quando perdeu Sofia.
Rodrigo não era apenas o monstro que ela havia construído em sua mente durante anos de raiva e luto, ele era também um pai, um filho, uma pessoa que havia cometido um erro terrível com consequências irreversíveis. Essa humanização forçada do homem que ela odiava estava desestabilizando todas as certezas que havia construído sobre vingança e justiça. Dr. Henrique notou que ela estava trabalhando de forma diferente com este paciente específico, mais cautelosa, menos intuitiva do que de costume. Algum problema com o caso Santos? Ele perguntou durante uma reunião de equipe. Não, apenas sendo mais cuidadosa devido à gravidade do trauma, ela respondeu, evitando entrar em detalhes. A verdade era que ela estava aplicando os tratamentos de forma tecnicamente correta, mas sem o toque especial, sem a dedicação extra que costumava fazer a diferença em casos difíceis. Não era sabotagem, mas também não era o melhor que ela podia oferecer. À noite, em casa, Aline folheava os álbuns de fotos de Sofia, tentando manter viva a raiva que sentia ser sua obrigação moral preservar. Como ela podia ajudar genuinamente o homem que havia tirado sua filha do mundo? Como podia aplicar toda a sua competência para dar a ele uma segunda chance que Sofia nunca teria? Essas questões a torturavam diariamente, criando uma tensão constante entre seu instinto profissional de cuidar e sua necessidade emocional de justiça. Marcos, seu ex-marido, notou a mudança durante uma das raras conversas que mantinham desde a separação. Você parece diferente ultimamente, mais conflituosa, ele comentou. Eles haviam se separado um ano após a morte de Sofia, não por falta de amor, mas porque a dor havia criado uma distância intransponível entre eles, cada um lidando com o luto de forma incompatível. É só trabalho, ela disse, mas sabia que estava mentindo. Era muito mais que trabalho, era um teste moral que ela nunca havia imaginado que enfrentaria. Mas Aline ainda não estava preparada para a descoberta que transformaria completamente sua perspectiva sobre responsabilidade, redenção e o verdadeiro significado de fazer justiça com as próprias mãos. A transformação aconteceu numa tarde de dezembro quando Aline encontrou a mãe de Rodrigo chorando no corredor após uma consulta com o Dr. Henrique. A senhora, que se chamava Dona Irene, parecia devastada, e Aline sentiu um impulso inesperado de se aproximar. Desculpe incomodar, disse a mulher com voz embargada, a senhora é a fisioterapeuta do meu filho, não é? O doutor disse que o progresso está muito lento, que talvez... Ela não conseguiu terminar a frase. Aline ficou em silêncio por um momento, observando aquela mãe que estava passando pelo mesmo pesadelo que ela havia vivido, só que de forma diferente. Seu filho ainda tem chances de recuperação, ela disse finalmente, surpreendendo a si mesma com a gentileza na voz. Mas precisa de mais tempo, mais estímulos. Dona Irene a olhou com esperança renovada. A senhora realmente acredita nisso? Porque eu não sei mais o que fazer, já rezei tanto, já prometi tanto. Naquele momento, Aline teve uma revelação que mudaria tudo. Ela podia escolher. Podia escolher entre perpetuar o ciclo de dor ou quebrá-lo. Podia escolher entre ser apenas mais uma vítima consumida pela raiva ou ser alguém que transformava sofrimento em propósito. Dona Irene, ela disse, tomando uma decisão que sabia ser irreversível, a partir de amanhã, vou dedicar mais tempo ao tratamento do Rodrigo. Vou aplicar técnicas mais avançadas, fazer sessões extras. Não posso garantir resultado, mas posso garantir que vou dar o melhor de mim. A mãe de Rodrigo abraçou, chorando de gratidão, sem saber que estava abraçando a mãe da criança que seu filho havia matado. Nos dias seguintes, Aline implementou um protocolo intensivo de reabilitação neurológica. Trabalhou com Rodrigo 3 vezes ao dia ao invés de uma, aplicou técnicas de estimulação sensorial que havia estudado em congressos internacionais, coordenou com outros profissionais um plano integrado de recuperação.
Era um trabalho exaustivo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque a cada progresso pequeno de Rodrigo ela pensava na filha que nunca teria chance de crescer. Mas algo extraordinário estava acontecendo dentro dela. Pela primeira vez em 3 anos, ela não sentia apenas dor quando pensava em Sofia, sentia também propósito. Estavam orando a memória da filha não através da vingança, mas através da capacidade de cuidar até mesmo daqueles que haviam causado dor imensurável. 2 semanas depois de intensificar o tratamento, Rodrigo abriu os olhos pela primeira vez. Foi um momento breve, apenas alguns segundos, mas significativo o suficiente para encher de esperança toda a equipe médica e a família. Aline estava presente quando isso aconteceu, e por um momento seus olhos se encontraram com os dele. Não havia reconhecimento da parte de Rodrigo, mas ela viu algo que não esperava: vulnerabilidade humana, fragilidade, talvez até mesmo uma centelha de consciência sobre sua condição. Naquele instante, ela soube que havia feito a escolha certa. O que aconteceu depois dessa decisão corajosa de escolher a cura ao invés da vingança transformaria não apenas a vida de Rodrigo, mas revelaria a Aline uma verdade profunda sobre o que realmente significa ser forte o suficiente para quebrar ciclos destrutivos. A decisão de Aline de tratar Rodrigo com excelência profissional criou ondas de transformação que ela não havia antecipado. Primeiro, sua própria equipe notou a mudança radical em seu comportamento. Dr. Henrique comentou que nunca havia visto uma dedicação tão intensa a um caso específico, e que os resultados estavam sendo excepcionais para o tipo de trauma que Rodrigo havia sofrido. As outras fisioterapeutas começaram a observar suas técnicas mais de perto, interessadas em aprender os métodos que estavam gerando progresso tão rápido. Aline desenvolveu uma abordagem completamente nova, disse a coordenadora do setor durante uma reunião administrativa. Os resultados com o paciente Santos estão sendo documentados para possível publicação em revista científica. Isso forçou Aline a sistematizar e teorizar sobre o que estava fazendo instintivamente, criando protocolos que poderiam beneficiar outros pacientes no futuro. Em casa, ela notou que conseguia olhar as fotos de Sofia sem sentir apenas dor lancinante. Pela primeira vez em 3 anos, conseguia lembrar da filha sorrindo sem que a lembrança fosse imediatamente seguida pela imagem do acidente. Era como se cuidar de Rodrigo com excelência tivesse quebrado algum bloqueio emocional que a mantinha presa no ciclo de raiva e luto. Marcos percebeu a diferença durante uma das visitas esporádicas ao apartamento para buscar alguns pertences que ainda guardava lá. "Você parece diferente", ele disse, hesitante. "Mais leve, de alguma forma." Eles conversaram pela primeira vez em meses sobre Sofia, sobre o acidente, sobre como cada um havia lidado com a perda. Marcos confessou que havia considerado procurar Rodrigo após sua saída da prisão, não para confrontá-lo, mas para tentar entender como alguém podia viver consigo mesmo após causar tamanha destruição. "Talvez a gente tenha passado tanto tempo odiando que esquecemos como era amar a memória dela", ele disse, e Aline concordou silenciosamente. Se você tem acompanhado esta jornada de transformação através da dor, saiba que Histórias de Luz compartilha semanalmente relatos reais de pessoas que encontraram forças extraordinárias em situações impossíveis. Cada história é um lembrete de que somos capazes de muito mais do que imaginamos quando escolhemos o crescimento ao invés da amargura. A família de Rodrigo começou a notar não apenas a melhora física dele, mas também a dedicação excepcional de Aline. Dona Irene trouxe um bolo caseiro para agradecer o cuidado especial, e a irmã de Rodrigo, Patrícia, comentou que nunca havia visto um profissional se dedicar tanto a um paciente. "A senhora é um anjo", disse Patrícia, sem saber da ironia devastadora de suas palavras. Aline aceitava os agradecimentos com educação, mas internamente lutava com a complexidade moral de sua situação. Ela estava salvando o homem que havia matado sua filha, e a família dele a via como uma heroína,
enquanto ela se sentia mais como alguém tentando encontrar redenção através do serviço. Rodrigo continuava melhorando. Após 3 semanas do protocolo intensivo, ele conseguia mover os dedos quando solicitado, respondia a comandos simples como aperte minha mão e mostrava sinais claros de consciência sobre seu ambiente. Dr. Henrique estava impressionado e começou a usar o caso como exemplo de como a fisioterapia especializada podia fazer diferença dramática em traumatismos graves. A recuperação excepcional de Rodrigo estava chamando atenção dentro do hospital, e outros médicos vinham observar as sessões de Aline para entender sua metodologia. Ela foi convidada para apresentar o caso em um congresso regional de neurologia, o que representaria o primeiro reconhecimento profissional significativo de sua carreira. Mas a conquista que deveria trazê-lo orgulho estava envolta em uma complexidade emocional que ela ainda estava aprendendo a navegar. Como explicar para colegas que sua dedicação excepcional vinha não do amor pelo paciente, mas da decisão consciente de transformar ódio em propósito? O que Aline descobriu sobre si mesma nas semanas seguintes revelaria uma capacidade de perdão e crescimento que ela nunca imaginou possuir, mudando para sempre sua compreensão sobre o que realmente significa ser humano em face da tragédia. O momento da verdade chegou 2 semanas antes do Natal, quando Rodrigo recuperou consciência suficiente para falar palavras simples. Durante uma sessão de fisioterapia, ele olhou diretamente para Aline e disse com voz fraca, "Obrigado por me ajudar." Eram as primeiras palavras completas que conseguia pronunciar desde o acidente, e representavam um marco médico significativo. Mas para Aline, foram palavras que a fizeram confrontar a realidade final de sua jornada. Ela estava salvando a vida do homem que havia destruído a sua, e ele a estava agradecendo. A ironia era tão intensa que ela precisou sair da sala por alguns minutos para se recompor. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela tomou uma decisão que sabia ser definitiva: contaria a verdade para Rodrigo assim que ele estivesse cognitivamente preparado para compreender. Não porque ele merecesse saber, mas porque ela precisava fechar esse ciclo completamente. Uma semana depois, quando o Dr. Henrique confirmou que Rodrigo estava com as funções cognitivas básicas restauradas, Aline pediu para ficar sozinha com ele após a sessão de fisioterapia. "Rodrigo", ela disse, sua voz firme e mais gentil, "preciso te contar algo importante. Eu sou Aline Moreira. Sofia era minha filha." O reconhecimento foi instantâneo nos olhos dele. Mesmo com as limitações neurológicas, ele lembrava do nome, do julgamento, da tragédia que havia causado. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele, e ele tentou falar, mas as palavras não saíam. "Eu sei que você lembra", continuou Aline. "E eu quero que saiba que eu escolhi te tratar da melhor forma possível não por você, mas por mim. Porque percebi que carregar ódio estava me matando por dentro, e minha filha merecia que eu encontrasse uma forma de honrar a memória dela através de algo construtivo." Rodrigo conseguiu sussurrar, "Por que você me salvou?" A pergunta foi feita com sinceridade genuína, sem autocomiseração, e Aline percebeu que ele realmente não entendia por que alguém que ele havia ferido tão profundamente escolheria ajudá-lo. "Porque descobri que a única forma de quebrar um ciclo de dor é escolhendo fazer diferente", ela respondeu. Sua recuperação não apaga o que aconteceu com Sofia, mas prova que somos capazes de crescer mesmo nas piores circunstâncias. Nas semanas seguintes, essa conversa transformou a dinâmica entre eles. Rodrigo passou a se dedicar à fisioterapia com uma determinação que impressionava toda a equipe, como se estivesse tentando honrar o sacrifício emocional que Aline havia feito ao tratá-lo. Ele começou a falar sobre Sofia durante as sessões, perguntando sobre ela, pedindo para Aline contar histórias da menina. Inicialmente, isso era doloroso demais, mas gradualmente Aline descobriu que falar sobre Sofia de forma positiva,
compartilhando memórias alegres ao invés de apenas lamentar sua morte, estava curando uma ferida que ela nem sabia que existia. 6 meses após o início do tratamento, Rodrigo havia recuperado cerca de 80% de suas funções motoras e cognitivas. Era um resultado extraordinário para o tipo de trauma que havia sofrido, e Dr. Henrique atribuía o sucesso diretamente aos métodos inovadores que Aline havia desenvolvido especificamente para seu caso. Mas a transformação mais significativa havia acontecido em Aline. Ela havia encontrado uma forma de canalizar sua dor em propósito profissional, desenvolvendo protocolos de tratamento que estavam sendo adotados por outros hospitais. Sua abordagem, que combinava excelência técnica com compreensão profunda do sofrimento humano, estava revolucionando a forma como a unidade tratava casos de traumatismo craniano. Aline havia se tornado uma referência nacional em reabilitação neurológica, não por buscar fama ou reconhecimento, mas porque sua experiência pessoal havia lhe dado insights únicos sobre resiliência e recuperação. Ela desenvolveu workshops sobre fisioterapia humanizada, onde ensinava outros profissionais a ver além dos sintomas médicos e compreender o impacto emocional do trauma tanto no paciente quanto na família. Sua história com Rodrigo nunca foi compartilhada publicamente, isso permaneceu entre eles, Dr. Henrique e alguns profissionais próximos que precisavam entender o contexto para documentar adequadamente os resultados. Mas os princípios que ela desenvolveu através dessa experiência se tornaram a base de uma nova metodologia de tratamento que estava ajudando centenas de pacientes em situações similares. Rodrigo, por sua vez, havia se tornado um dos maiores defensores do trabalho dela. Sem revelar sua história pessoal, ele falava para outras famílias sobre a dedicação excepcional de Aline, sobre como ela havia lhe dado não apenas movimento físico de volta, mas também esperança de que era possível reconstruir uma vida após erros irreversíveis. Quando recebeu alta hospitalar, ele pediu para falar com ela uma última vez. "Eu vou passar o resto da minha vida tentando ser digno da segunda chance que você me deu", ele disse. "Não porque acho que posso compensar o que fiz, mas porque agora entendo que a única forma de honrar Sofia é vivendo de uma forma que faça diferença positiva no mundo." Aline havia encontrado paz não através do perdão forçado ou de reconciliação emocional, mas através da descoberta de que sua maior força estava em sua capacidade de transformar dor pessoal em serviço excepcional aos outros. O impacto da transformação de Aline se espalhou de forma silenciosa mas profunda através do sistema de saúde de Porto Alegre. Nos meses seguintes ao caso de Rodrigo, ela foi procurada por médicos de outros hospitais que haviam ouvido falar de sua metodologia diferenciada. Dr. Henrique começou a receber pedidos de intercâmbio profissional, com fisioterapeutas de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo de outros países querendo aprender as técnicas que haviam gerado resultados tão extraordinários. Aline se viu na posição inusitada de ter que sistematizar e ensinar algo que havia desenvolvido intuitivamente através de sua própria dor. Ela criou protocolos detalhados sobre fisioterapia centrada na recuperação integral, que incluíam não apenas exercícios físicos, mas também abordagens para o bem-estar emocional do paciente e apoio às famílias. Sua unidade no Hospital de Clínicas se tornou um centro de referência regional para casos complexos de traumatismo craniano. Pacientes que eram considerados sem esperança em outros lugares chegavam ali com suas famílias desesperadas, e encontravam em Aline não apenas competência técnica, mas também uma compreensão profunda sobre o que significa lutar contra a desesperança. Ela nunca contava sua história pessoal, mas havia algo em sua abordagem que transmitia autenticidade para quem estava passando pelo pior momento de suas vidas. Marcos, observando as mudanças em Aline durante suas conversas ocasionais, começou a reconsiderar sua própria forma de lidar com a perda de Sofia. Eles não voltaram a viver juntos, mas desenvolveram uma amizade genuína baseada na memória compartilhada da filha e no respeito mútuo pelo crescimento que cada um havia alcançado.
Você encontrou uma forma de fazer Sofia continuar salvando vidas, ele disse durante um almoço no aniversário de 3 anos da menina. Isso é mais bonito do que qualquer vingança poderia ter sido. A metodologia de Aline começou a influenciar outros profissionais da área. Enfermeiros relatavam que os pacientes tratados por ela apresentavam menos depressão pós-traumática. Psicólogos notavam que as famílias desses pacientes lidavam melhor com o estresse do tratamento prolongado. Assistentes sociais observavam que havia menos conflitos familiares e mais coesão nas famílias dos pacientes sob seus cuidados. Era como se sua capacidade de transformar dor pessoal em cuidado excepcional criasse um ambiente terapêutico que beneficiava todos ao redor. A história de Rodrigo, embora nunca revelada publicamente, se tornou lendária entre os profissionais de saúde que conheciam os detalhes. Ele havia se recuperado tão completamente que conseguiu retomar uma vida quase normal, com limitações mínimas. Mais importante, havia se tornado um voluntário ativo em programas de conscientização sobre direção responsável, falando em escolas sobre as consequências devastadoras de dirigir sob influência de álcool. Sua dedicação a essa causa era notável, e embora as pessoas não soubessem da conexão com Aline, estava claro que sua experiência no hospital havia sido transformadora. Dona Irene, sua mãe, se tornou uma das maiores defensoras do trabalho de Aline, recomendando-a para outras famílias que enfrentavam situações similares. Aquela fisioterapeuta não apenas salvou meu filho, ela dizia, ela nos devolveu a esperança quando achávamos que não havia mais nada a fazer. O impacto mais profundo, porém, foi na própria vida de Aline, que havia descoberto que sua capacidade de cuidar havia sido amplificada exponencialmente através da superação de sua maior dor. 5 anos após o acidente que mudou tudo, Aline havia se tornado uma das fisioterapeutas mais respeitadas do sul do país, não por fama pública, mas pelo reconhecimento silencioso de colegas e famílias que haviam testemunhado sua dedicação excepcional. Sua unidade no Hospital de Clínicas tratava agora os casos mais complexos de 3 estados, e sua taxa de recuperação era estatisticamente superior à média nacional. Mais importante que os números, porém, era o ambiente que ela havia criado, um lugar onde famílias desesperadas encontravam não apenas tratamento médico, mas também esperança genuína baseada na competência de alguém que realmente entendia o que era enfrentar o impossível. O protocolo de fisioterapia centrada na recuperação integral que ela desenvolveu estava sendo adotado em hospitais por todo o Brasil, mas poucos sabiam que havia nascido da necessidade pessoal de transformar a maior dor em propósito construtivo. Rodrigo, completamente recuperado, havia se tornado palestrante em campanhas de trânsito seguro, dedicando sua segunda chance à prevenção de tragédias similares à que ele havia causado. Eles mantinham contato esporádico, uma relação respeitosa construída sobre a compreensão mútua de que ambos haviam sido transformados por aquela experiência. Ele enviava relatórios anuais sobre seu trabalho voluntário, como uma forma de prestar contas à mulher que havia escolhido salvá-lo ao invés de deixá-lo morrer. Cada pessoa que decido não dirigir bêbada por causa das minhas palestras é uma pequena homenagem a Sofia, ele escreveu em uma de suas cartas. Aline guardava essas mensagens não por sentimentalismo, mas como lembretes de que era possível encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais devastadoras. Sua relação com Marcos havia evoluído para uma amizade sólida baseada no amor compartilhado pela memória de Sofia. Eles se encontravam mensalmente para almoçar e conversar sobre a filha, mas agora conseguiam lembrar dela sorrindo ao invés de apenas lamentando sua morte. Marcos havia retomado a vida amorosa e estava namorando uma professora que compreendia a importância de Sofia em sua história. Aline permanecia solteira por escolha, dedicada ao trabalho que havia se tornado sua forma de honrar a filha. No quarto de Sofia, que ela havia mantido intocado por anos, agora funcionava um pequeno escritório onde ela preparava suas aulas e desenvolvia novos protocolos de tratamento.
Os desenhos da menina permaneciam nas paredes, mas agora eram fonte de inspiração ao invés de apenas dor. Jovens fisioterapeutas procuravam Aline para estágios e mentoria, atraídos pela reputação de excelência e humanidade que ela havia construído. Ela sempre aceitava estagiários, vendo neles uma oportunidade de multiplicar o impacto positivo que Sofia continuava tendo no mundo através do trabalho dela. Lembrem-se sempre, ela dizia para os jovens profissionais, que por trás de cada prontuário existe uma família inteira esperando que vocês façam a diferença. Nossa competência técnica precisa ser acompanhada de compreensão humana. Suas antigas colegas comentavam que Aline havia encontrado uma forma única de equilibrar profissionalismo com empatia, criando resultados que iam muito além da recuperação física dos pacientes. Dr. Henrique, agora diretor do Departamento de Neurologia, frequentemente usava o trabalho dela como exemplo de como a medicina deveria ser praticada, com excelência técnica, mas também com compreensão profunda do sofrimento humano e capacidade de transformá-lo em força construtiva. Histórias de superação que mostram como podemos encontrar propósito mesmo nas maiores tragédias acontecem todos os dias ao nosso redor. Se você foi tocado por esta jornada de Aline, que transformou a dor da perda em dedicação excepcional ao cuidado de outros, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que provam que somos capazes de crescer através da adversidade e encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Esta foi mais uma história de luz.